Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Werther, eu sou do Instituto Boitatá, doutorando em Recursos Naturais do Cerrado, na Universidade Estadual de Goiás. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anfíbios do Cerrado brasileiro. Então, a gente vai falar um pouco sobre diversidade, estratégias para a conservação desses animais no bioma cerrado. Tá? É, Só um pouco de café, por favor. Obrigado. Bom, então, voltando aqui, a gente só vai falar um pouco sobre diversidade e algumas estratégias para a conservação dos anfíbios no bioma cerrado. Eu vou fazer uma introdução sobre os padrões de diversidade, como que esses padrões são determinados ao longo do bioma. E, no final, sobre estratégia de conservação, a gente vai discutir um pouco sobre os projetos do Instituto Boitatá. Então, quando eu estiver falando sobre os projetos, a gente pode ir discutindo, vocês podem fazer perguntas e a gente abre sempre vagas para estagiários e para o pessoal de fora participar, né, de várias formas, então a gente pode ir conversando sobre isso também. Bom, então, aqui falando um pouquinho do Instituto Boitatá, nós completamos agora 5 anos desde a fundação, né? Então, desde 5 anos para cá, a gente tem desenvolvido vários projetos na área de herpetologia, principalmente, mas herpetologia, que no caso seria o estudo de anfíbios e répteis, né? Então, a gente tem projeto desde crocodilianos até répteis esquamatas, né? Serpentes, lagartos, e tive um probleminha aqui, mas voltando, então, a gente tem projetos com crocodilianos, com répteis esquamata, né, serpentes, lagartos e anfisbenos. Bom, hoje a gente vai conversar mais somente sobre anfíbios, principalmente anfíbios anuros, né? Anfíbios anuros aí inclui os sapos, as rãs e as pererecas. Tem outros grupos, né, dentro da classe anfíbia, que são as ordens Caudata e Gymnophiona, mas Gymnophiona acaba sendo um animal um pouco mais raro no bioma cerrado e muitos dos estudos não incluem esses animais para avaliar, né, os padrões de diversidade e tudo. E Caudata é porque não ocorre no bioma mesmo. Tá? Então, os anuros, eles têm 2 estágios principais, né, que a gente conhece, o estágio de girino, que é o estágio larval do animal. Muitas vezes na maioria das vezes, o girino ele é aquático, tem o estágio larval aquático, mas tem alguns grupos que o girino ele completa o desenvolvimento fora da água, ou outros grupos, como os animais da família Craugastoridae, que não tem essa fase larval, né? A fase larval ela acontece dentro do ovo, e do ovo já nasce uma miniatura do animal adulto. A fase de transição do meio aquático para o terrestre é o período de imago, né? Imago é quando o animal, nesse período, ele para de se alimentar, ele absorve os nutrientes da própria cauda. É uma fase que ele está bem suscetível a predação, né, porque não se movimenta muito bem também, e a fase de adulto, que normalmente é fora da água, mas a gente tem espécies terrestres, mas tem espécies que são aquáticas também. Então, só fazer uma diferenciação aqui do que é um sapo, uma rã e perereca. Acredito que a maioria de vocês sabem, mas tem algumas características que são assim, que a gente não presta muita atenção. A gente olha o bicho, sabe o que é qual, mas não presta atenção nessas características. Quando precisa explicar isso para alguém, é um pouco mais difícil. Por exemplo, o sapo, ele tem, né, os membros posteriores, né, as pernas pouco desenvolvidas, a pele bem rugosa, apesar de a gente ter algumas exceções, os sapos que têm a pele um pouco mais lisa e tudo. O sapo cururu, por exemplo, ele tem essa glândula parotóide, né, bem desenvolvida e tudo. Então, e tem uma outra característica também, que ele
ele pula, né? Ele pula pequenas distâncias, ele não salta igual a rã. A rã, ela tem os membros desenvolvidos para o salto mesmo, né? Então, ela tem assim, o terceiro dedo grande, bem desenvolvido, as pernas são grandes, ela tem essa corcunda, né? E é bem característico de todas as rãs, e a pele um pouco mais lisa em relação ao sapo. E as pererecas, que são animais geralmente arborícolas, elas têm a pele mais lisa, né? O aspecto não é rugoso igual ao do sapo, e possuem também o disco adesivo, que é característica de todas as pererecas. Quantas espécies existem no mundo, né? A gente tem uma variação muito grande aí, em termos de números de espécies, tanto dentro dos continentes quanto entre os continentes, mas basicamente o maior número de espécies está concentrado na região tropical, né? E o Brasil, principalmente a Amazônia, seria um dos lugares que tem uma maior diversidade, vamos falar, uma maior riqueza de anfíbios. Aqui só exemplificando, né? Então a gente tem espécies que vão desde espécies gigantes, grandes, como a rã Golias, e até espécies pequenas, que são do tamanho da ponta de um dedo, como os braquicéfalos, que são da Mata Atlântica, né? Eles vivem na Mata Atlântica brasileira. Quem quiser acessar o site do Frost, que é uma base de dados global, para a gente acessar, por exemplo, características das espécies, números também, né? Aqui, por exemplo, a gente vê que na classe anfíbia toda, a gente tem 8.090 espécies formalmente descritas atualmente. Ele é um site que é atualizado com bastante frequência. E a ordem Anura, por exemplo, aqui esses números eles aparecem sem eu ter feito nenhuma pesquisa. Se eu pesquisar aqui pela ordem ou pela família, ele vai me dar o valor também. Mas, por exemplo, a ordem Anura, a gente tem 7.135 espécies de sapo, rãs e pererecas formalmente descritas atualmente. Tá? E aqui a gente pode buscar pelas espécies também. Esse site ele vai dar uma informação bem completa sobre a nomenclatura atual da espécie, distribuição e algumas coisas de história de vida. Tá? Essa questão da distribuição, sempre que tem uma ampliação da distribuição, ele também atualiza. O Amphibia Web também a gente pode usar para acessar informações das espécies. Ele é um pouco mais completo que o Frost, que é o site do Frost, mas não é atualizado com tanta frequência. Mas a diferença é que o Amphibia Web a gente consegue fotos dos animais, a gente consegue, além de informações da distribuição, a gente tem o mapa de distribuição. Ele usa o range da IUCN. Tá? Não é possível baixar o range aqui, eu acho, mas no site da IUCN é possível. E a nível nacional, a gente tem o site da Sociedade Brasileira de Herpetologia. Só clicar aqui em listas, e em listas a gente consegue acessar a lista de anfíbios brasileiros. E atualmente a gente tem 1.136 espécies de anfíbios, 1.093 são anuros, 38 são cecílias e 5 salamandras. Como a gente vai falar mais sobre anfíbios do cerrado, agora só fazendo uma introdução em relação ao cerrado brasileiro, né? Ele pode ser chamado de bioma ou de domínio morfoclimático, depende da referência bibliográfica que você está usando, né? Particularmente eu prefiro usar bioma, porque é um nome globalmente usado. A savana é considerada a savana mais rica do mundo. O segundo maior bioma brasileiro, né? Ocupa 22% do território nacional, com uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Essa seria a área original e não a área atual, porque a gente tem um nível de desmatamento muito elevado.
E o Cerrado também. Então, o Cerrado brasileiro conecta, né, os dois outros biomas secos que a gente tem, formando a diagonal seca, né, que a gente conhece como diagonal seca. Então, só em termos de nomenclatura, normalmente quando a gente vai falar sobre o cerrado, a gente tem que usar um C maiúsculo, né, porque a gente está falando do bioma cerrado, e quando a gente vai falar sobre, eu digo mais em relação às escritas, né, quando a gente vai escrever as tipologias vegetacionais do cerrado, né, cerrado ralo, cerrado mais denso, a gente usa o C minúsculo, falo isso para não confundir muito em relação às referências, né, que são usadas. Esse esquema aqui é do trabalho do Ribeiro e Walter, da Embrapa. Então, ele divide o cerrado em 3 grandes formações. Seria a formação florestal, aqui, nas formações florestais, a gente tem, por exemplo, mata ciliar, que são as matas na borda de grandes rios, né? O dossel dessas formações, ele não se conecta em cima. A gente tem também as matas de galeria, que seriam matas mais densas, mais fechadas, né? O dossel se conecta aqui. E tem outras formações também, que é a mata estacional. A mata estacional ela pode ser subdividida em mata estacional decídua ou semidecídua, né? Depende. Depende da quantidade de folhas, né, que cai durante o período seco, então tem essa classificação. E o cerradão, né, que está incluído dentro das formações florestais. Dentro das formações savânicas, a gente tem o cerrado, o senso estricto, que é o cerrado propriamente dito, né? E tem outras variações aí, veredas, por exemplo, né, ambientes mais úmidos, ambientes brejosos que pode ter algumas palmeiras, né? Então, esses são chamados de veredas, ou palmeirais, tem também. E o outro complexo de formações são as formações campestres, né? Que aí entram algumas vegetações de altitude mais elevada, como o campo limpo, e também a gente tem o campo sujo, e isso normalmente varia em relação à altitude. Então, quando a gente olha o cerrado de cima, numa paisagem grande, uma paisagem mais preservada, essa foto aqui eu tirei no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, e aqui eu gostei porque a gente tem exemplos de quase todas as fitofisionomias, né, do cerrado. A gente tem cerrado senso estricto, a gente tem algumas formações florestais, a gente tem formações de locais mais elevados, de serra, cerrado, um campo mais limpo, né, formações campestres. E agora falando um pouco de diversidade, o último trabalho que a gente tem, que é um trabalho mais sistemático de levantamento, né, da riqueza de anfíbios que a gente tem, na verdade são anuros, anfíbios anuros, que a gente tem para o cerrado, esse trabalho de 2012. Né? Então ela levantou um total de 209 espécies de anuros. Essas espécies não foram só compiladas, não foi só a soma de vários checklists, né, de várias listas, mas teve uma validação das espécies em laboratório e tudo, então é bastante confiável. A gente não tem nenhum trabalho mais recente em relação a esses números. Então, dessas 209 espécies, 108 são endêmicas, então mais de 50% das espécies são endêmicas do bioma cerrado. 22 têm uma distribuição ampla, 10 são compartilhadas com o chaco, 9 compartilhadas com a caatinga, 5 fazem parte ocorrem só na diagonal seca, né, que eu tinha a diagonal que eu mostrei para vocês de domínios abertos. 14 ocorrem na Amazônia e no Cerrado, 33 na Mata Atlântica e no Cerrado, e 8 compartilhado entre o Cerrado e algumas formações abertas que tem no Sudeste.
Só que essa lista ainda não, assim, está desatualizada, né? A referência é de 2012. De 2012 para cá a gente teve a descoberta de várias espécies novas de anuros. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, mas, por exemplo, em um trabalho só do Helber Brandão, da UNB, ele descreveu 3 espécies de Proceratops para o Cerrado. A gente teve também esse trabalho da Bianca Bernec, que descreveu uma espécie de aplastodisco, o aplastodisco lutezorum, também para o Cerrado, inclusive ele ocorre na região central do Cerrado também. O Rhinella sebene, que é um Rhinella do grupo Margaritífera, todo mundo sabia que era um bicho novo, porque era um complexo de espécies que ocorre na Amazônia, mas o bicho é daqui da região central do Cerrado. Foi descrito recentemente também. Pterococcus araguaios, também descrita recentemente, é uma espécie mais críptica. E essa Boana caiapó, também descrita por agora. E, assim, essas aqui são só exemplos de algumas espécies que foram descritas. Lógico que a gente teve muito mais do que isso. E mostra que, por exemplo, esse número de 209 está bem subestimado. O número que eu falo, a riqueza de 209 espécies, está bem subestimado, e a gente deve ter aí, no mínimo, umas 250 espécies de anuros para o Cerrado. Esses mapas aqui também do trabalho da Valduge, ele mostra a riqueza de espécies e a distribuição dessas espécies ao longo do bioma. Então, a gente tem as espécies aqui compartilhadas com a Amazônia, espécies compartilhadas com a Caatinga, espécies endêmicas do bioma. A gente tem espécies endêmicas ao longo de toda a extensão do Cerrado, e não só no meio, né? Então, espécies compartilhadas com a Mata Atlântica, com o Chaco, e esse mapa é de espécies endêmicas, mas endêmicas restritas, né? A gente tem algumas espécies que são endêmicas restritamente de algumas áreas pequenas. Em relação à diversidade beta, que é a composição das espécies, a gente também tem a formação de agrupamentos de espécies, né? As cores mostram a similaridade entre grupos de espécies em cada área, né? Aqui relacionado a variáveis locais, aqui variáveis da paisagem. Então, dependendo da variação na paisagem, né? A variação ali na composição de florística ou do tipo de formação do ambiente úmido, no caso aqui, onde inclui variáveis locais, ali da poça em si, onde o anuro fica, influencia na formação desses agrupamentos de espécies, e aqui já inclui a paisagem, né? No caso, o entorno da poça ali, a classificação da área no entorno das poças. Então, a gente tem esses agrupamentos de espécies que são distintos entre as áreas ao longo de todo o bioma. Endemismo, né? Então, como a gente tem um número que é maior do que 50% da riqueza de espécies endêmica do Cerrado, esse trabalho do Azevedo, ele mostra aonde que estão de espécies, né? Na verdade, o trabalho mostra que tem uma congruência entre espécies endêmicas, por exemplo, anuros e esquamatas, eles compartilham essas áreas de endemismo que normalmente são platôs, né? A gente tem serras aqui, separadas por algumas depressões, e nessas serras, nessas regiões de platô, de altitude, a gente tem elevados valores de várias espécies endêmicas, né? Por exemplo, 8 espécies endêmicas aqui, 7 espécies endêmicas, 10 espécies endêmicas do Cerrado nesses locais. Existem algumas discussões em relação à efetividade das unidades de conservação, se elas realmente protegem a biodiversidade, não só de anfíbios, mas de todos os grupos. Então, teve um trabalho recente do Seixas Oliveira, da UFG, e eles verificaram, por exemplo, se
as unidades de conservação do Cerrado protegem uma maior diversidade, né, e protege espécies mais raras, espécies descritas recentemente, elas protegem mais do que as áreas fora das unidades de conservação. E eles viram que sim, né, então as unidades de conservação abrigam 65 espécies de anuros, enquanto as áreas fora da unidade de conservação, que seriam as reservas legais, né, dentro de propriedades rurais, elas abrigam 54 espécies de anuros, maior número de espécies endêmicas também dentro de áreas protegidas, e espécies com distribuição geográfica mais restritas, sejam espécies mais raras, e espécies descritas recentemente. Então, mostra que essas unidades de conservação, então, abrigam muitas espécies que ainda podem ser descritas, né? O pessoal tem explorado bastante essas unidades de conservação, então elas acabam sendo fonte de conhecimento de novas espécies. Só que essas áreas protegidas, apesar de ter um número maior de espécies, não necessariamente elas estão protegidas, né? Aqui só em relação à porcentagem, somente no máximo 6,5% da área total do Cerrado está dentro de unidade de conservação, aqui considerando todos os tipos de unidade de conservação. E só que a efetividade dessa unidade de conservação vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, o tipo de unidade de conservação, se ela é de proteção integral, de uso sustentável. Por exemplo, depende também do governo regional, do tamanho dessa unidade de conservação, da idade, né, desde que ela foi criada, da área também, que é relativo ao tamanho. Então, depende de tudo isso. Então, nesse trabalho, por exemplo, eles viram que unidade de conservação de uso sustentável perde área igual às áreas fora das unidades de conservação. Então, acaba sendo um problema para a biodiversidade também. Uma outra coisa que a gente tem também é a distribuição dessas unidades de conservação, né? Então, a gente tem grandes áreas que não tem unidade de conservação e a gente tem grandes áreas também, por exemplo, aqui, não sei se vocês já ouviram falar do Matopiba, que é essa região aqui, que pega o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é chamada agora, tem sido chamada de fronteira, né? A última fronteira agrícola do país. Coincidentemente, essa é uma área que tem quase nada de unidade de conservação, é uma área que era relativamente bem preservada, né? Vocês podem ver aqui nesse mapa da Renata Françoso, e é uma área que é pouco explorada, então tem problema, a gente tem esse problema da lacuna de conhecimento também, né? Esse mapa aqui embaixo é um mapa de calor, então quanto mais quente, é onde a gente sabe mais sobre a biodiversidade de anfíbios, sobre a diversidade de anfíbios. Então a gente tem uma concentração aqui no sudeste, e na região sudeste do Cerrado e na região central, em locais, normalmente aqui na região central, onde o pessoal da UFG, da UNB, exploram, né? Então tem um grande conhecimento, enquanto aqui na região do Matopiba a gente não sabe nada. A gente não sabe nada sobre as espécies dali. Então a gente está perdendo biodiversidade, a gente está perdendo diversidade de anfíbios sem saber o que tem lá. E a velocidade com que essas áreas também estão sendo degradadas é enorme. Então, as UCs são importantes? Elas são importantes? Sim, elas são importantes, né, porque elas abrigam aí pelo menos 71% das espécies de anfíbios do Cerrado, né? Isso aqui foi só uma compilação simples, sem conferência, mas são 165 espécies, pelo menos, que foram levantadas em todas as unidades de conservação que foram inventariadas até hoje no bioma Cerrado. Uma porcentagem elevada, mas se a gente olhar esse mapa aqui, a gente não tem uma distribuição boa das unidades de conservação. Então, a gente tem grandes áreas que não têm unidade de conservação, e aqui só usando o Parque Estadual da Sede de Caldas como exemplo, lá onde a gente encontrou 41 espécies, representa quase 25% das espécies conhecidas do Cerrado, mas a similaridade em relação à composição de espécies, ele é mais similar em relação às unidades de conservação que estão próximas.
a ele, né? Então, acaba que essas unidades de conservação muito próximas, elas acabam protegendo faunas parecidas, né? Apesar de ser fonte ali para a diversidade local, para as comunidades locais, elas acabam protegendo coisas parecidas. Então, a elevada riqueza que a gente tem no Cerrado, riqueza de espécies, não só de anfíbios aqui, mas de biodiversidade no geral. Então, a elevada riqueza, somada a um número elevado de endemismo, a taxa de endemismo, por exemplo, anfíbios mais do que 50%, associada à grande perda e a rápida, né, fragmentação e perda de ambientes naturais, coloca o Cerrado como hotspot de biodiversidade. É por esses motivos que ele é considerado um hotspot, ele está em sexto lugar no ranking mundial. Então, o que a gente pode fazer para poder proteger essa biodiversidade? A gente fez alguns levantamentos, a gente fez algumas reuniões dentro do Instituto, né? E a gente criou algumas atividades que a gente pode fazer para poder colaborar com a conservação da biodiversidade. Primeiro, preenchimento de lacunas, né? Preenchimento de lacunas entraria aqui levantamentos de dados básicos sobre a biodiversidade, vários mesmo. Muitas foram inventariadas, a gente não sabe o que tem ali. E, por exemplo, espécies novas só vão ser descritas a partir dessa coleta de dados. Criação de novas UCs, de novas unidades de conservação, que também está associada ao levantamento de dados, porque como que a gente vai propor novas unidades de conservação sem conhecer o que tem lá. Pesquisas científicas, lógico, né? Pesquisa na área de ecologia, zoologia, todas são extremamente importantes para a conservação. A elaboração de planos de ação, eu vou mostrar para vocês, falar um pouquinho sobre o SERPAN, que é o plano de ação do Cerrado e Pantanal, e trabalho de educação ambiental e divulgação científica. São extremamente importantes para a gente poder levar conhecimento para as pessoas que não estão inseridas dentro da academia, né? Então, essas são ações que o Instituto Boitatá, né, que a gente tem feito nos últimos anos, para poder colaborar com a conservação da fauna. Então, o Instituto Boitatá, atualmente, ele é composto por mim, pelo Iberê, que é o presidente, né? Eu sou o vice-presidente, a gente tem os outros diretores, aqui está faltando a Carol, tá? A Carol e a Gabi, que entraram recentemente, e a Tati entraram recentemente no Instituto. Eu devia ter colocado uma fotinha pequenininha dela aqui no cantinho. Mas, então, é formado por nós, mais os associados que a gente tem, alguns filiados e voluntários, né? O pessoal que está sempre acompanhando a gente, a participação deles é essencial aí para a manutenção dos projetos do Instituto Boitatá. Nossos grupos de interesse são principalmente os répteis e anfíbios, né? Já falei lá atrás, mas a gente também desenvolve projetos com peixes, com aves, né? Atualmente a gente tem seguido essas datas também mundiais, por exemplo, aqui é o World Croc Day, mas a gente, que essas datas seriam para as atividades de educação ambiental, né? Fugindo um pouco aí das pesquisas científicas. Então, entrando agora só em relação aos projetos, eu vou seguir aquela lista que eu fiz das atividades que a gente desenvolve. Por exemplo, falando aí da preenchimento de lacunas, né, os filling gaps, a gente tem feito vários trabalhos de levantamento de dados ao longo do Cerrado, principalmente aqui no Cerrado Goiano, mas a gente tem saído um pouco desse limite político também. Esse é o trabalho que a gente fez na Serra do Tombador, em parceria com a UNB e financiado pela Fundação Boticário. Ali é um local próximo a Chapada dos Veadeiros, mas que carece muito de estudos, e lá a gente encontrou bastante coisa interessante. Alguns outros locais que a gente tem feito levantamento, por exemplo, Serra de Caldas Novas, o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, que sofreu com um problema de alagamento aí, alguns anos atrás, a gente não sabe então o que foi perdido. Algumas áreas urbanas também são
importantes para a gente saber como que esses fragmentos isolados são importantes para a biodiversidade. Esse é o projeto do PELD, que em parceria com o UFG, que eu vou mostrar para vocês, mas saindo um pouco das unidades de conservação e tentando explorar o que acontece nas áreas de entorno das unidades de conservação. E agora também, ainda falando dos inventários, a gente está com vários projetos aí com pesquisadores da UNB, com apoio do ICMBio, né, para explorar ali uma região, agora inicialmente na região nordeste do estado de Goiás, e a gente vai entrar também, vai começar a trabalhar em áreas na Bahia e em Minas Gerais, que são áreas ainda que carecem de estudos sobre herpetofauna. Esse é um trabalho recente nosso, eu estou mostrando para vocês, mas ainda não está publicado, mas é um trabalho recente, um trabalho simples, mas que as pessoas precisam ter um pouco de atenção em relação a isso. A Lobasis goianas é uma espécie do cerrado que ela é ameaçada de extinção, né? Ela está como em perigo na lista do MMA e como deficiente de dados na listagem da IUCN, por conta dessa distribuição limitada e por conta da falta de informações que a gente tem sobre a espécie. E, por exemplo, essa é a faixa, né, de ocorrência do bicho. A gente simplesmente encontrou ela próximo quase dentro do município de Goiânia, uma área extremamente fragmentada, e é uma espécie que a gente achava que ela era necessitava de uma área grande, uma área florestal grande, preservada, mas a gente está vendo que não é bem assim. E o problema é o seguinte, a gente está ampliando a distribuição do bicho, mas ela sumiu em alguns lugares, né? Aqui ela sumiu porque quando teve o alagamento da usina do Lago de Serra da Mesa, boa parte das populações foram alagadas ali, foram perdidas, né? Provavelmente foram exterminadas dessa região. Então, como não teve outros estudos próximos, a gente não sabe se elas sumiram mesmo ou se ainda estão ali nos fragmentos. Aqui em Alto Paraíso, na região de Alto Paraíso, quando o Buchmann descreveu esse bicho, ele colocou a coordenada da cidade. Então, ninguém sabe onde que esse bicho está na Chapada dos Veadeiros. Tá? Então, até o momento, ninguém nunca encontrou ela lá. E essa aqui embaixo é a Floresta Nacional de Silvânia, né? Antigamente tinham vários registros desse bicho lá, mas ela sumiu. Tem vários anos que ninguém registra o Lobasis goianos lá também. Agora a questão é a seguinte, a gente está vendo que o problema pode ser um viés de amostragem, né? A gente colocou alguns gravadores ali, monitorou uma população só, pequena população, durante alguns dias e viu que o pico de atividade dos bichos são em momentos que normalmente o herpetólogo não está no campo. E é um bicho muito tímido também. Quando a gente entra na mata, ele para de vocalizar rapidinho. Então, pode ser essa questão do horário de exploração das áreas, que não coincide com o horário de atividade dos bichos. Esse é um trabalho em parceria com o pessoal da UFG, tá? Financiado pelo CNPq, que é o PELD, e esse trabalho a gente está avaliando, por exemplo, a conectividade funcional, né, e a entropização da paisagem. É um caso de estudos onde a gente vê como que essa conectividade da Floresta Nacional de Silvânia ou dos fragmentos do entorno como que essa conectividade pode ser importante para a biodiversidade, né, e para as características funcionais das espécies. Se há perda, como que acontece essa perda, que tipo de matriz, né, se a pastagem ou a agricultura tem influenciado na biodiversidade ali. Um outro estudo, esse já em parceria com a Universidade Estadual do Kansas, a gente avalia quais são os preditores, né, quais são as características do ambiente e da paisagem que influenciam a estrutura das comunidades e a variação morfológica das espécies, né,
de anuros. A gente está vendo aí quais são as lagoas mais importantes, onde que elas precisam ser inseridas, né? Quais os tipos de lagoas, quais devem ser mantidas, ou se for inserir novas lagoas, quais as características que ela deve ter. E, por exemplo, qual a característica da paisagem, né? O tipo de matriz ali, o tipo de vegetação que mais influencia nas comunidades, na variação morfológica e em processos competitivos, por exemplo. Um outro projeto que a gente tem iniciado, mas em partes, da falta de financiamento, esse projeto de manejo e conservação da biodiversidade aquática em áreas protegidas no Cerrado. Inicialmente, a gente escolheu 3 unidades de conservação, só que a falta de verba não permitiu que a gente fizesse essas atividades nas 3 ao mesmo tempo, então a gente está fazendo em partes. E a ideia é ver, por exemplo, além dos anuros, né, dos anfíbios, quais seriam os outros grupos da fauna aquática que melhor representam a diversidade, que mais respondem às variações no ambiente aquático ou no ambiente terrestre do entorno. A gente testa aí hipóteses que são mais importantes, mas a gente também tem que ver se os outros organismos também com facilidade. E entrando em outra atividade, né, outra ação para a conservação das espécies, a gente participa dos planos de ação, né? No caso aqui o SERPAN, que é o plano de ação para as espécies do Cerrado e do Pantanal. Esse plano de ação teve início ano passado, né, Bira? Foi ano passado. No ano passado. Atualmente, a gente já tem esse sumário executivo, né, aqui, que saiu com a listagem das espécies, as espécies ameaçadas de extinção e que entram para o PAN, né, que é para as quais as atividades serão direcionadas. O PAN, ele está sendo desenvolvido, né, em parceria com o IBAMA, né, com o ICMBio, o Instituto Boitatá e várias outras instituições que têm pesquisadores que trabalham em toda essa região do Cerrado e do Pantanal. Agora um pouco em relação à divulgação científica, a gente tem trabalhado com alguns dias, né, mundiais, né, que são datas que são comemoradas no mundo inteiro, com esse intuito de mostrar a importância das espécies, mostrar a importância da conservação, né. Então, a gente tem não só datas para anuros, anfíbios, mas a gente tem também algumas datas que são celebradas, mas por exemplo, para tartarugas, né, para serpentes, crocodilianos, e aqui só mostrando outras atividades científicas, mas focando aqui no Salvem os Sapos, que a gente faz todos os anos, no mês de abril. Ela pode variar um pouco, porque a gente segue a data mundial, mas depende da disponibilidade do pessoal do Instituto, dos alunos, né, para a gente poder desenvolver as atividades. Então, essas atividades elas são feitas em escolas, universidades, né, escolas públicas, escolas particulares, universidades públicas e privadas também. E, por exemplo, aqui, até o ano passado, no ano passado, aliás, a gente chegou a atingir aí, a gente também desenvolve atividades no Parque Zoológico, ali no Parque Zoológico de Goiânia. A gente tem uma parceria com a Prefeitura de Goiânia e os profissionais de lá, da educação que trabalham lá, para fazer esse trabalho com as crianças, jovens e adultos que são ou visitantes ou escolas que vão fazer a visita, né? Então, só o ano passado a gente atingiu aí pelo menos 1.400 crianças, jovens e adultos lá no zoológico. Alunos de ensino básico e superior, pelo menos 1.200, e nas redes sociais, onde a gente está sempre postando aí as atividades, né, fazendo enquetes, e a gente esse número aqui é muito maior do que isso, né, muito mais de 3.000 visualizações,
mas pelo menos isso aí. Tá? Então, o impacto dessas atividades de educação acaba sendo bastante grande. Aqui também, só mostrando outras atividades, Save the Crocs, né, que é feito no mês de junho, Salvem as Serpentes, ou Save the Snakes, né, no mês de julho, e também, aqui só exemplificando o nosso intuito, né, de trabalhar em parceria com outros grupos, né, que trabalham com essa parte de divulgação científica, educação ambiental. Durante o último Congresso Brasileiro, a gente reuniu todo mundo em um workshop, e nesse workshop a gente fez fez algumas dinâmicas com educação, para abordar essa questão de educação ambiental, e ali a gente teve representantes de vários grupos, né, as meninas do H2H, pessoal do Mapinguari, Petro Capixaba, Petro em Foco, desculpa aí se eu esqueci alguém, mas a ideia é trabalhar junto, né? A gente desenvolver algumas ações para potencializar, né, e integrar a divulgação científica no Brasil. Vai começar todo mundo fazer ações aí e tentar abranger o maior número de pessoas possíveis. O projeto DOTS, idealizado pelo Pedro Peloso, aí também é um projeto que ele foi criado para poder fotografar, né, as espécies brasileiras que estão ameaçadas de extinção. Então, é para ter pelo menos aí o registro fotográfico desses animais, que a maioria das vezes são muito bonitos, né? Vocês podem ver as fotos aqui. Vocês podem conferir também no site do DOTS, dots.org, e que também tem espécies do cerrado. Aqui a gente tem o Proceratopsis moratoi e o Alobates goianos que eu mostrei para vocês. A gente ainda não tem as fotos, né? Algumas fotos de boa qualidade, como essas que vocês estão vendo aqui, para essas espécies animais, mas as expedições para fotografar essas espécies vão começar em breve. Espero que nesse período reprodutivo agora, né, André? Quando começar as chuvas. Quando começar as chuvas por aqui, que está quase começando. Um projeto Amplexo, o projeto Amplexo é um projeto que a gente chama de coorientação solidária. É um projeto de coorientação solidária que a gente pega, por exemplo, alunos de algumas instituições, alunos que querem trabalhar com herpetologia, mas não tem professores nessas universidades que orientem os alunos nessa área de herpetologia. Então, a gente mantém a orientação do professor e faz a coorientação, né? Então, a gente faz essa coorientação, instrui o aluno via internet, normalmente a gente faz algumas videoconferências, em alguns casos a gente vai até lá, ou tem alguns alunos que estão mais próximos, mas a gente tem alunos aí do Brasil inteiro. Essa lista aqui é uma lista só para exemplificar alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos, né, estão em andamento, ou que já foram concluídos, aqui a maioria foi concluído, mas a gente tem inúmeros alunos aí participando, até se alguém tiver interesse em entrar para o projeto Amplexo, tiver interesse em trabalhar com essa parte, com herpetofauna, e tiver um problema, esse problema da orientação, né, sentir um pouco desmotivado, alguma coisa assim, procure a gente pode conversar e tentar desenvolver alguma coisa junto. Né? E, dando um spoiler aqui para vocês, a gente está planejando aí, já agendamos, né, estamos começando a organizar o primeiro simpósio de herpetologia do Cerrado, né? Ele vai acontecer em Goiânia, em julho do próximo ano, e esse simpósio está sendo desenvolvido, né, está sendo organizado em parceria com a PUC, com professores da PUC, da UFG e o Instituto Boitatá, e é quando a gente pretende reunir aí alunos, professores, pesquisadores que trabalham em todo o bioma cerrado, todo o bioma cerrado, né, não só do estado de Goiás e Distrito Federal, e a gente vai discutir muitas coisas, ver o que tem de conhecimento novo por aí, e também propor a lista, né, de espécies ameaçadas para o estado de Goiás, que a gente ainda não tem. Um pouco de
Café, por favor? Obrigado. Sem café não dá. Gente, voltando aqui, só um minuto. Então, o simpósio, né? Então, fiquem de olho aí, logo a gente vai colocar nas nossas redes sociais as informações do simpósio, né? Submissão de resumo, tudo. E, gente, muito obrigado, tá? Todo mundo que acompanhou aí. Eu vou ficar aqui por um tempo para responder questões de vocês, algumas dúvidas, né? Então, vocês fiquem à vontade. E, galera do Herpetorama, muito obrigado pelo convite. Até mais, gente.